noite. A graça e a paz do Senhor. Amém. Abre sua Bíblia em carta aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Carta aos Efésios, capítulo 6. Amém? Misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu, fala comigo, forte poder. Forte poder. Eu vou ler de novo. Finalmente fortaleçam-se no Senhor, fala comigo, e no seu forte poder. Forte poder. Amém. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Somente até aí, e você pode se assentar. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Éfeso, ele dá algumas instruções muito importantes. E no verso de número 10, ele deixa uma ordem e ele diz assim: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu forte poder. A igreja precisa aprender, fortalecer no Senhor, se apropriar da força do poder de Deus, que opera em nós para vencermos as tramas demoníacas contra nós, estabelecidas lá no mundo espiritual, mas que interferem na nossa vida aqui na terra. Vou dizer de outra forma. Paulo está dizendo assim: na vida diária, vocês precisam glorificar o nome do Senhor, vocês precisam ser vencedores. Para na vida diária vocês conseguirem serem vencedores, vocês precisam fazer um exercício, se apropriar do poder de Deus. O poder de Deus tem que ser ativado dentro de vocês, de forma que a força de Deus passa a ser a força de vocês. Ou seja, a vida aqui na terra precisa ser pautada na força de Deus, porque os obstáculos dessa vida vêm do mundo espiritual. É isso que Paulo está falando. Ele vai dizendo assim, porque o diabo trabalha produzindo ciladas contra nós. Então, são situações humanas e você vai pensar que é humana, mas pode ter uma trama demoníaca, pode ser algo elaborado meticulosamente por demônios para fazer você fracassar naquilo que Deus tem para você. É assim, a igreja brigou muito tempo para fazer uma separação entre o que é natural e o que é espiritual. E aí eu tenho que dizer para você que você é um ser espiritual e que mora temporariamente no corpo natural. Porque quando Jesus vier, o seu corpo natural, se caso você já tenha morrido, ele vai ser ressuscitado, tirado do túmulo, transformado num corpo de glória, um corpo que não vai se decompor, não vai envelhecer, para você passar a eternidade. Então você é espiritual, essencialmente espiritual. E você luta contra seres espirituais.
Deus nos deu uma jornada terrena, que é o tempo de vida que Ele nos deu debaixo do sol. E nessa jornada terrena, Ele permite alguns obstáculos, mas nós precisamos vencer esses obstáculos na força de Deus. E eu queria falar um pouco sobre esse fortalecimento espiritual. Então, é assim, nós somos um ser tridimensional, né? Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. Esse fortalecimento, ele precisa chegar na tua alma, porque o teu espírito é a parte que se comunica com Deus, mas na tua alma estão os teus pensamentos, sua faculdade de raciocínio, né? Estão os seus sentimentos e estão os seus desejos. Então a força de Deus, vinda através da palavra e do Espírito Santo comunicada no seu espírito, ela precisa fortalecer a sua alma. Para quê? Para que você possa andar em vitória. Por que a nossa alma, ela precisa ser fortalecida pela força de Deus? Porque é comum, nos momentos de dificuldade e nos momentos de aflição, a nossa alma, que deveria ser a nosso favor, ela faz uma ruptura com a gente. Ela passa a produzir para a gente sentimentos que não vão nos ajudar, eles vão nos prejudicar. Como assim? A alma, ela se baseia em circunstâncias. A alma, ela se baseia no externo, no que te acontece, no que te envolve. Quando o profeta Abacuque disse assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira não vingue, ele diz assim, ele diz assim, eu não vou me guiar por vista. Eu não vou me guiar por vista. O que é isso? Eu não vou ter sentimentos de ruína, sentimentos de final, só porque eu estou vivendo um contexto que está apontando para o final. É isso que ele diz. Agora, como que a gente consegue ter sentimentos que vão de encontro às circunstâncias que nós estamos vivendo? Fortalecendo-nos no Senhor. Esse fortalecer no Senhor é que traz para dentro de nós uma frutificação. Quando o apóstolo Paulo fala de frutificação, e ele define 9 frutos que o Espírito produz em nós através da nossa aceitação da palavra de Deus, estes frutos, na verdade, são virtudes. São sentimentos, vamos dizer assim, são convicções, não são sentimentos. O fruto do Espírito são convicções que nos norteiam. E essas convicções, que são virtudes do Espírito, elas nos dão condição de vencer com sentimentos. Essas virtudes nos dão capacidade de andar acima dos nossos sentimentos. Então assim, peraí, deixa eu tentar dizer de outra forma. A pessoa passa por uma dificuldade difícil na vida. Automaticamente, o que os sentimentos dela vai produzir? Um trauma. O que os sentimentos dela vai produzir? Um medo. Vai produzir uma ansiedade, que vão lhe comunicar uma direção: não tente mais, desista. Aí quando nós buscamos o fortalecimento do Senhor, significa o quê? Não, eu estou vivendo isso, a minha experiência é isso e eu passei por isso. Ou os sinais de tempestade estão me sinalizando que pode acontecer isso, mas a palavra de Deus, e aí o que a palavra de Deus diz? Ah, sim, então eu vou receber essa palavra. Não, mas espera aí, eu estou gemendo, eu estou chorando, eu estou apreensivo. Espera aí, mas e assim, né? Quem nunca, né? No momento de tristeza, no momento de abatimento,
não teve um desejo de se entregar a uma tristezinha. E dizer assim, mas eu tenho razão? Mas eu sou uma vítima? Não, peraí, olha o que fizeram comigo, eu posso me revoltar sim? Quem nunca? Quem nunca? Só que a tua vitória não está ao se render a esses sentimentos. Neste momento, os sentimentos, eles já romperam com você, eles já se tornaram contra você, deixaram de ser aliados para ser inimigos. Segue esses sentimentos, vai lá. Segue essa revolta, segue este cansaço, este comando de desistência, segue, e você vai colher o que você não deseja para a sua vida. Pastora Cris, o que a senhora está falando? Eu estou dizendo que nos momentos mais difíceis da tua vida, você não vai achar dentro da tua própria alma um sentimento que vai lhe ajudar, te dar aquela volúpia e dizer, pega o caminho da vitória. Você não vai achar. Então, quem não recebe a palavra, fala assim, plenamente. A palavra de Deus tem que ser aceita plenamente. Não dá para você ficar aceitando a palavra pela metade. Quando Jesus vivia aqui na terra, exercendo seu ministério terreno, ele disse claramente que quem não aceitava o que ele dizia era vedado pelo céu para não entender a palavra, para não aceitar no coração, para não se arrepender, para não ser livre do sofrimento. Então, virtude tem a ver com amor à palavra, o quanto você ama Jesus. Virtude não tem a ver com o teu caráter, virtude não tem a ver com o teu passado, virtude não tem a ver com a família que você foi criado. Virtude tem a ver com o teu relacionamento pessoal com Cristo Jesus. E eu já vi muito crente, crentão, crentaço, ficar pelo caminho por não aceitar plenamente a palavra em detrimento de alguma coisa que passou. E, inclusive, o Salmo 73 é um salmo do Asaf, nos versos 21 e 22, este cara, a gente está falando do Asaf, um dos maiores salmistas, um cara experimentado na adoração e no louvor no templo do Senhor. Ele quase perdeu a sua própria alma por não aceitar algumas coisas. Quer ver o que ele escreve? Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja. Você sabe de quem que o salmista estava sentindo inveja aqui? Dos incrédulos, dos que não tinham Deus. Ele passou a avaliar a vida e ele falou assim, por que aqueles que têm Deus sofrem muito mais do que aquele que não tem Deus? E ele fez uma questão e ele disse assim, isso eu não posso aceitar. Por quê? Porque quem não é sincero, quem não é honesto, quem persegue, não passa por nada. Aí eu que estou aqui louvando, me desgastando, adorando, pelejando para frutificar, aí cai uma barreira, cai a ponte, não, peraí, parece que Deus, além de não estar ajudando, está contra. Foi isso que ele pensou. Ele disse assim, quando no meu coração eu estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como um insensato e ignorante, e a minha atitude para contigo era de um animal irracional. Volta no 19 para mim, Lia. Ele diz assim, são como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Aqui ele já está dizendo assim, olha, o meu coração correu perigo, eu senti inveja, eu me tornei como uma fera irracível, sem raciocínio, mas o que é que me trouxe de volta?
comecei a avaliar qual seria o destino completo de quem acredita e de quem não acredita no Senhor. Você entende isso? Então, peraí. Quando a gente passa por momentos difíceis, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o sentimento que vem... quais foram os sentimentos que o Asaf enfrentou? Amargura. Sentiu inveja. E aí, esses sentimentos fez com que ele ficasse completamente ignorante e se comportasse como um animal irracional. E no 23 ele diz assim: contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Então, peraí. A gente precisa sempre se voltar para a palavra. Por quê? Porque eu nunca posso seguir o meu coração. Principalmente quando eu estou com raiva. Principalmente quando eu estou confuso. Principalmente quando eu não estou em mim. Se você está triste demais ou alegre demais, em nome de Jesus, não confie em você. E é uma frase que crente gosta de falar, né? O meu coração pediu para não fazer. O coração pediu? Como assim? Então, quando você vai para a Bíblia, você vai encontrar um profeta como Elias, um dos maiores profetas, debaixo de um pé de zimbro, pedindo a morte por causa de quê? De um sentimento. Porque se deixou vencer por um cansaço. Porque perdeu a paciência. Aí você encontra um Jonas, um grande profeta de Deus, que escolhe morrer do que obedecer a Deus, porque não tinha sentimentos compatíveis com a direção que Deus estava lhe dando. E aí a gente encontra o Moisés. Moisés, ele se tornou, depois da conversão, o profeta mais manso, o mais calmo. Mas na hora que ele precisou de expressar mansidão e calma, ele se deixou governar por uma ira, por um cansaço, por uma cólera, e ele bateu na rocha com ira, e a rocha era Jesus, e ele perdeu o direito de entrar na terra pela forma com que ele tratou Deus. Então a gente precisa de ter a palavra de Deus despertando em nós virtudes que vão combater esses sentimentos. Entende? Porque não tem como você não ter um sentimento. Mas tem como você combater esse sentimento através do temor do Senhor, buscando a direção da palavra do Senhor, se estribando, né? Se levantando assumindo essa palavra. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 39, conta a passagem de um moço que tinha uma virtude muito forte. Ele tinha muitas coisas, o nome dele era José, mas uma das maiores características do José era o temor de Deus. Ele é um homem a quem Deus deu muitas coisas. Você consegue identificar quais as coisas que Deus te dá? Para o José, Deus deu inteligência, Deus deu raciocínio rápido, Deus deu força emocional, ele era inabalável, aquele cara, só José era assim, e ainda era bonito. Sim? Ainda era bonito. Agora, pastora, se ele fosse inteligente, bonito, emocionalmente forte, e ele não temesse a Deus, o diabo usaria os próprios benefícios que Deus o deu para derrubá-lo. E no capítulo 39, no verso 4, estando ele já na casa do Potifar,
que o comprou como escravo, olha o que está registrado. Agradou-se de José e tornou-se administrador de seus bens. Deixa eu começar no 3, ó. Quando este, falando do Potifar, percebeu que o Senhor estava com ele, José, e que o fazia prosperar em tudo que realizava, ou seja, tudo que José fazia dava certo, que Deus estava com ele. E o Potifar, que não era bobo, percebeu isso. Aí o verso 4. Agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidado, a sua casa, e lhe confiou tudo que possuía. O 5. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Agora olha o verso 6. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José, olha o que José era: atraente, ou seja, bonito, né? De boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha e deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma em sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Inteligente, atraente. Uma outra tradução diz que ele era moreno, alto. Firme. A mulher olha e fala: eu quero. E ele diz assim, veja bem, tudo que ele tinha, quem que lhe deu? Responde, irmão. Tudo que José era e tinha, quem que lhe deu? Deus. E o diabo usando essa mulher. Lembra quando Paulo fala: fortalecer do Senhor, porque a nossa luta não é contra a carne? Lembra? E que nós precisamos não cair nas ciladas do inimigo? Vocês lembram do conselho do Paulo? Um homem natural ia dizer assim: mas realmente eu sou muito bonito, e esse cara não para em casa, a mulher está carente. Quais são as desculpas possíveis para justificar a própria maldade? Qual seria? Você sabe que tem gente que fica 50 anos dentro da igreja, mas não desenvolve temor. Qual é a função do temor dentro da alma humana? Colocar um limite entre você e a palavra de Deus. Você sabe, olha, eu posso ter todas as razões, eu posso sofrer, ter todos os motivos, mas eu tenho uma palavra e essa palavra é soberana. E eu não posso ultrapassar os limites desta palavra. O crente que não tem temor, ele sente o que ele quer. E ele não se incomoda. Ele chama as suas prevaricações e os seus adultérios de carência. Quem que não entende? A sociedade mina o carente. Eu estava carente, eu estava sozinho, aí ela sorriu para mim, ou ele, não é? E aí, eu estava que não me aguentava, e aí... Você sabe, pastor, como saberei eu se tenho temor? Quem disse para você que você pode sentir o que você quiser? Vamos lá. Você pode sentir, aqui, eu estou com muito ódio. Não tem como você não sentir ira. Mas a palavra diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa. Mas a minha ira já dura pouquinha coisa, 20 anos, pastor. Eu estou 20 anos com ira. Quando eu lembro de estremeço e fico roxo, não é que você é mais iracundo. Não, é temperamento. Eu sou melancólico, mas você não tem temor. Porque o temor, ele coloca este limite dentro da sua alma.
corre? Confundir a liberdade que Deus lhe deu para fazer maldade, que é o que Ele não permite você fazer. Então, o temor, ele vai trazer você para os limites da sua ação. O que você pode sempre sentir, o que você pode pensar, o que você pode fazer. O temor, ele vai fazer você enfrentar as armadilhas de Satanás. Vai dizer, não, até aqui, ok. Não, tudo bem. Não, até aqui, tá bom. Mas daqui pra frente, não, eu não posso. Por quê? Porque eu tenho uma palavra. Eu sou guiado por uma palavra. Eu fui comprado por uma palavra. José disse, não, eu não posso fazer. Qual? O temor de José fez ele fazer o quê? Dizer assim para ela, repete comigo, eu não posso. Eu não posso fazer o mal a quem me fez o bem. Você. Aí Jesus ampliou isso, você sabe, né? Jesus disse assim, que nós devemos, repita comigo, pagar o mal com o bem. Ampliou ou não? Então, você não pode... E a gente encontra dentro da igreja pessoas fazendo mal a quem só lhe fez o bem por inveja. Se você não tem o temor de Deus, busque. Nós temos segunda-feira uma intercessão que vai de 7 às 9, é isso, irmãs? Às 7 às 8. Nós temos toda terça e toda sexta-feira de 6 às 7, das 18 às 19 horas. Intercessão. Tem mais? E na quinta, muito bem lembrar, e na quinta-feira nós temos uma vigília que vai de 8h30 até as 10. Para você buscar essa proximidade com Deus. E exercitar. Que não adianta nada. Você pode decorar a Bíblia toda, pregar a Bíblia toda, decorar a Bíblia toda. Você entendeu que o temor de Deus não é um sentimento humano? Entendeu ou não? Ele só é produzido quando você aceita amplamente a palavra do Amém. Um outro exemplo, 1 Samuel capítulo 30, empatia. Empatia. O que é empatia? Empatia é a capacidade de sentir a dor do outro. Mas empatia é um sentimento que Deus, é uma virtude que Deus busca encontrar no meio da sua igreja? Não. Empatia é uma expectativa da gente encontrar em quem não conhece a Deus. Não que empatia seja ruim. Mas dentro, do meio do arraial do povo de Deus, Deus quer encontrar misericórdia. Misericórdia. Pastora, o que é misericórdia? É a capacidade de se compadecer da dor do outro. É a capacidade de você enxergar a miséria que tem dentro do coração do outro e não tratar o outro segundo as suas falhas. Isso é misericórdia. É diferente de empatia. Você já imaginou se Deus nos tratasse de acordo com os nossos erros e pecados? Onde Ele teria nos colocado? Você sabe que Samuel escreveu assim, misericórdia, obediência quero e não sacrifício. Por quê? Quando você obedece a Deus, você caminha pelo trilho da misericórdia. Desconfie quando a pessoa diz assim, eu estou obedecendo a palavra, e ela está rejeitando alguém, hostilizando alguém, desconsiderando alguém.
Porque Deus não trata assim. A palavra diz que Ele não faz acepção de pessoas. Outra coisa é, para quem você conta a sua vida, quem senta na sua mesa, isso é outra coisa. Misericórdia tem a ver com o valor que você confere a todas as pessoas. E Deus ama a todos. E Deus morreu para salvar a todos. Se todos se salvarão ou não, não é com você. Mas a expectativa que tem que ter dentro de você é que todos venham a se salvar. Davi, Arquis, né, o rei, deu para ele essa cidade, Siclag. E ele ficou lá com o seu bando. Davi tinha constituído um exército paralelo. E a maioria dos homens que faziam parte do exército de Davi não eram homens bons. Davi era um grande general de guerra, tinha uma habilidade extraordinária para guerrear, que só ele tinha. E os guerreiros, os valentes de Davi, eram muito bons de guerra, mas não eram homens de coração bom. Não se encontrava misericórdia no coração deles. E, num certo momento, enquanto Davi e os homens estavam fora, passou uma caravana e levou cativo a todas as mulheres, todas as crianças, todos os bens que havia no arraial deles lá em Siclag. Aí no verso 4, olha o que aconteceu. Então, por causa disso, todos os homens, eles se voltaram contra Davi. Deixa eu ler o 3, Bia. Diz assim: e chegaram a Siclag, Davi e seus soldados, e encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Jezreel, e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e filhas. Davi, porém, fala comigo, fortaleceu-se no Senhor, no seu Deus. Você sabe o resto dessa história. Imagina, o Davi, ele tinha sofrido as mesmas perdas. E além de ter sofrido as mesmas perdas, ele tinha uma tristeza e um desgosto a mais. O seu próprio exército falou em apedrejá-lo naquele contexto de dificuldade extrema. Quais foram os sentimentos que você acha que se elevaram dentro da alma de Davi? Revolta, ódio, desprezo. Mas todavia, ele se fortaleceu no Senhor. Ele mandou chamar o sacerdote, o Abner, deixa eu ver, Abiatar, do verso 7, ó. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe-o a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Olha o verso 9, eu acho fantástico, gente. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Eu acho essa narrativa que conta esse evento na vida de Davi muito forte e mostra como Davi se fortalecia em Deus. Então, de novo, o que é se fortalecer em Deus? É buscar na palavra, é buscar no Espírito a direção que você deve tomar diante das circunstâncias que você enfrenta. Não ficar com a sua opinião, não ficar com o seu temperamento, não ficar com o seu caráter, não ficar com o impacto dos choques que você leva, não seguir as suas iras, as suas próprias conclusões. Não, a palavra de Deus, ela precisa ter soberania dentro do teu espírito, dentro da sua alma. Pastora, mas assim,
talvez, né, para pregar, seja assim, uma coisa até legal, mas na vida não é bem assim. Na vida é muito mais difícil. Sabe por quê? Que tem sido para muitos não difícil, mas sim impossível? Porque as pessoas não consultam o Senhor. E quando escutam a direção do Senhor, não aceitam. Você sabe qual foi o conselho de Paulo em momentos de dificuldade extrema? A sua graça. Você já disse isso para Deus em algum momento da sua vida, de verdade? Eu não aceitei o que aconteceu, eu não achei justo, eu não entendi. Mas eu não vou me tornar amargurada, não vou me tornar invejosa, eu não vou lançar o diabo em ninguém, eu não vou lançar a morte. Fala, pastora, que isso? Que palavra é essa? Só está falando lançar a morte? Jesus Cristo diz que quem odeia o seu irmão é assassino. Então, o seu sentimento de ódio leva demônios para matar aquela pessoa fica doente, aquela pessoa tem uma piora. Se vocês soubessem as coisas que eu tenho visto, pessoas com feridas abertas, pessoas com problema real, e aí a gente ora e o Senhor diz assim, esse sentimento aqui, ó, e a gente repreende pessoas que até fez alguma coisa. Às vezes você pede alguém e esse alguém faz algo para você, mas esse alguém não quer fazer, esse alguém não concorda, esse alguém não tem coragem de te enfrentar e falar não na sua cara, mas ele não aceita, ele faz assim, ó, com o dente. Aí de repente o que ia dar certo começa a dar errado. Você fala, mas por quê? Mas eu fiz tudo certo, mas eu fiz a minha parte, mas eu pedi. Mas você perguntou a Deus? Porque tudo que você perguntar, Ele te mostra. Ele te mostra. Experiências de ver feridas desincharem em tempo real. Repreendendo pessoas que fizeram algo, que se prontificaram a fazer de má vontade. Você entende isso? Misericórdia. Empatia, a gente espera encontrar incrédulos. Dentro da igreja de Jesus, seu coração tem que ser misericordioso. Tiago diz assim, haverá juízo sem misericórdia. Quem vai executar esse juízo? Deus. Deus é a força que ninguém paga. Você é uma pessoa julgadora? Você gosta de nomear e dizer quem pode, quem não pode, cobre as pessoas? Você esquece, você fica só com as falhas e você esquece as benéficos que a pessoa te fez? Às vezes você dá emprego para uma pessoa. E quem vai trabalhar com você vai ver de perto os defeitos que quem não está junto tão perto não vê. De perto todo mundo é perfeito, mas o problema é quando há aproximação. E aí você, ao se aproximar, você vai ver algumas falhas, você vai esquecer do salário que recebeu, você vai esquecer de toda a consideração que teve, toda a confiança que foi depositada em você, tudo que foi te oferecido, e você vai sair falando, metralhando, falando mal, desclassificando as pessoas? Ou se auto-ativendo. Aí você fala assim, pastora, eu não entendo por que as coisas não andam. Eu faço campanha do sal, eu faço campanha do azeite. De novo, você pode se atolar no meio do barril de sal. Não vai andar. Porque a mão de Deus vai estar contra você. Deus vai estar te julgando em cada instância segundo o julgamento que você julga o outro. Tiago é claro. Fala, pastora, pelo amor de Deus, eu estou na igreja, mas assim, o azar me acompanha. Se o meu pão cair, ele cai com a manteiga para baixo. Entendeu? Tem que jogar fora. Se cair com a manteiga para cima, você solta. Mas caiu com a manteiga para baixo, já era. Aí olha para dentro de você e vê se tem misericórdia. Não, pastor, não tem. Então é isso. Essas coisas são sérias. Você
ligada à fé? Pastor, eu quero bombar pela fé, arrebentar pela fé. Fala comigo, esperança. Esperança. E a esperança, ela é agarrada com a perseverança. A quantidade de crentes que dentro da alma não tem esperança. Você sabe que a esperança tem muitos inimigos. E o principal inimigo da esperança é o tempo. Ou seja, quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais risco ela vai correndo de se tornar uma pessoa amargurada. Por quê? Porque a velhice, né, Lia Laft, ela escrevia muito sobre a velhice, os ganhos que a velhice traz, e traz mesmo, né, toda uma compreensão, toda uma experiência, mas ela também traz um cansaço. Se a pessoa não souber separar as coisas da vida, ela traz um cansaço, ela traz um desânimo. A pessoa não consegue mais acreditar, ela não consegue mais se entregar. Aí, quando você vê aquela pessoa rabugenta, né, amargurada, porque a pessoa que não tem esperança, ela vai ficando mais amargurada, mais desconfiada, porque ela vai pegando o acúmulo de tudo que não deu certo e guardando. E vira e mexe, ela vai lá e abre aquele arquivinho e fala assim, lembro daquele Natal, eu lembro que eu fiz aquele curso, eu lembro que eu acreditei, eu lembro que eu já fui do ministério tal, e deu tudo errado. Ela não sabe jogar o lixo fora. E ela vai ficando cada vez mais parada. Porque assim, o jovem, ele tem uma dinâmica. O jovem tem uma disposição. O velho não tem mais a mesma disposição. Então, se ele não souber ir jogando fora os lixos, ele vai ficar muito mais prostrado, ele vai ficar muito mais cedido, ele vai ficar muito mais entregue. O Isaías falou que aqueles que confiam no Senhor têm renovado a sua esperança. Mas se não fizer este exercício, isso não vai acontecer. E você sabe uma coisa que produz desesperança na gente, que dá cansaço? É quando você assume responsabilidade dos outros, responsabilidade do outro, o que o outro tinha que fazer ou o que o outro não fez, como um peso particular seu. Você não consegue separar. Ah, mas ele não fez, era só ele fazer, por que ele não fez isso? Sabe aquelas pessoas que gostam de decidir tudo pelos outros? É um candidato a ficar sem esperança. Eu vi a mãe do Renato Russo, grande compositor brasileiro, e ela disse assim, ele sentia a dor de todo mundo, ele era um menino muito bom. É verdade. Eu acredito que ele era bom. Só que até para o sofrimento você tem que colocar um limite. E se você não tem a palavra de Deus como um norte, você ultrapassa esse limite. E a alma que não sabe colocar limite no sofrimento, ela sucumbe ao desespero. Se torna aquela pessoa amedrontada em relação à vida. Aquela pessoa que não consegue mais acreditar em si. Efeito colateral, amargura, impaciência. Você sabia que a ciência diz que a alegria, ela é um estimulador da inteligência? Então você pensa, uma pessoa sem esperança, uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa amargurada, vai ficando cada vez mais limitada, mais atrofiada, dentro da igreja. Tem gente que você olha para ela e fala, meu Deus, você nem que olha para mim. Você pensa, a face de Cristo, eu vou ver a face de Cristo. Ah, não
Não pode ser. Mas é um movimento que vai acontecendo. É quando a mãe é amargurada, né? Porque a mulher, ela tem o poder de edificar a casa. E quando ela não edifica, ela destrói. A maior tragédia para uma família é quando a mãe é triste. A mãe não acredita naquilo. A mãe é prostrada. A mãe, ela é desanimada. E você sabe que esperança e ânimo não tem a ver só com idade, não. Você tem tantos adolescentes que tem gente velho. Você fala, vamos sair? Ah, não, e se eu ficar cansado? E se eu não gostar? Ah, não, vou ficar dentro do quarto, na tela ali do celular. Não vou, não. Eu conheci uma senhora da Assembleia de Deus, isso eu era adolescente, então, aquela igreja Assembleia de Deus, né, com uso e costume, mas pensa numa senhora com a alma jovem, Dona Maria. Eu tinha 12, 13 anos, aquela senhora me amou de verdade, porque eu ia para lá e ensinava os passos do menudo. Alguns saberão quem foram os menudos. Ensinava a coreografia dos menudos para ela, ensinava ela a andar de bicicleta, ensinava ela a fazer joguinho, eu maquiava ela e ela adorava, tinha uma alma jovem, ela tinha disposição para tudo. E tinha mais de 60. Criada num ambiente completamente limitado. O que ela tinha? A virtude do Espírito Santo. Você sabe que quem não consegue separar as coisas e esperar em Deus, não consegue amá-lo. Você sabe qual é a frase clássica do desesperançado, do desmotivado? Mas isso não podia acontecer comigo. Já tem 90 anos. Não, mas não podia acontecer. Não, eu não aceito que aconteceu. Você não concorda? Por quê? Porque a palavra diz que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Aconteceu? Foi terrível? Pastor, eu quase morri? Foi difícil demais? Foi, mas passou. Você morreu? A pergunta que eu sempre faço é, morreu? Não morreu? Então tem vida. Então, ó, tem chão na tua frente. Tem chão na tua frente. Eu poderia ter ficado traumatizada, com medo de morrer, né? Essa última pneumonia no final de 2020, de 21 para 22. Do nada. Eu em casa, feliz, comendo doce. Fui dormir normal. Para conseguir me deslocar para o hospital, Anderson e Pablo tiveram que me carregar. Para sair do carro no hospital, o enfermeiro teve que me tirar. Depois ele foi lá se apresentar. Eu que tirei você. Eu falei, obrigada. E foram 21 dias que só eu sei que eu passei. Os médicos amedrontados, apavorados. Eles não acreditavam que eu ia sair de lá. E eu poderia ter ficado traumatizado pelo menos um dia, né? Com medo de gripar, andando de luva, né? De gorro, vou gripar, né? Não pode viajar, não pode pegar vento. Deus permitiu que eu ficasse, amém, vida que continua. Igual, eu não vou ficar com medo de... Gente, primeiro que não adianta você ter medo. Se tiver, raciocina, se tiver que morrer, morre. Não tem medo que te livre. A fé talvez te livre, mas o medo não. Então, aceite que Deus tem o controle de todas as coisas. Tem coisas que aconteceram que você não entendeu, vai entender. Tem coisas que você não vai entender, só vai entender na eternidade. E tem coisas que nem na eternidade você vai entender. Porque a palavra diz que as coisas reveladas são para o homem e as coisas encobertas são para Deus.
mas Ele continua sendo Deus. Então, aceite, ame o Senhor de todo o seu coração. Porque se você não conseguir amar o Senhor, você não vai conseguir amar você. E se você não conseguir amar você, você não vai conseguir amar o outro. E você não vai ter força necessária para chegar aonde Ele espera que você chegue. Esperança e perseverança. Então, que o Espírito Santo possa falar com mais profundidade. E que você possa entender que Deus precisa que você se levante em temor, dá espaço para Ele construir um temor dentro de você. O temor, ele é uma bússola e ele diz até onde você pode ir. E você vai dizer assim, eu tenho todas as razões, eu tenho aqui um sentimento de ira, eu tenho um sentimento de revolta, eu tenho um sentimento de justiça própria. O que mais que você tem? Eu tenho uma dor profunda, eu tenho uma carência, eu estou sozinha há 500 anos, mas a palavra de Deus diz. Então eu vou ficar com o que a palavra diz. Você não pode pensar o que quer. Você não pode sentir o que quer. E você não pode fazer o que quer. Você foi resgatado, mas você tem um Senhor. Você tem um dono. Nem a sua opinião sobre você pode vir de você. Consegue entender isso? Pastora, é que eu me acho feio. É que eu me acho, mas o que Deus acha? O que Deus acha? Eu acho que eu não tenho jeito. E Deus? Eu acho que eu tenho que morrer. E Deus? E Deus? Fique com o que Deus acha. Fique com o que Ele tem. Fique com o que Ele determinou. Não desista de nada do que Ele disse a seu respeito. Não desista de nada do que Ele tem para você. Pastora, mas o sofrimento é muito grande. Acredito. Eu tenho um temperamento ruim. Eu sou sanguínea. Porque todas as pessoas que fazem essas análises, assim, é sanguínea e colérica na mesma intensidade. Ou seja, não pensa e explode. Pá! Você não sabe o que é isso. Você não sabe. O que é ficar quieta? Ficar quieta é você... tem coisa que eu vejo, aí eu... Não, a ira veio. Eu posso agir na ira? Não. Então não vou falar nada. Deixa passar, deixa o vento passar, a poeira baixar, assentar meu pó no chão. Aí eu vou na paz, na luz. É fácil? Claro que não. Lógico que não. É muito difícil. Cris, não posso falar disso agora. Vai subir toda forma de feitiçaria e morte Vou liberar um monte de fracasso, condenar um monte de coisa. Não posso falar. Espírito Santo, desça quanto a luz. É um controle, é uma disposição. É uma disposição. Seja uma pessoa de misericórdia. Para de tratar os outros de acordo com as falhas que eles cometem com você. Para com isso. Para com isso. Você não tem direito. Deus não te trata assim. Para de ser um apontador. Para de ser um acusador. Para de discriminar as pessoas. Não acredite em hipótese nenhuma que você, por qualquer razão que seja, é melhor do que qualquer um em qualquer instância. Você não é. Nunca permita que as virtudes que Deus te deu, o inimigo venha usar para que você venha fazer o mal a quem quer que seja. Principalmente para quem te fez o mal. Principalmente para quem te fez o mal. Seja uma pessoa que cultiva a esperança. A esperança te traz a força da vida. Você pode ter 100 anos
150. Você vai olhar, o rosto está todo enrugado. Você olha dentro do olho, você vê a chama da vida. A emoção pelo bem. Que é isso que a esperança faz. Ela te preserva. Você conhece o que aconteceu com Caleb? 85. Quando pisou na terra. Vigor de 40. Por quê? Confio no Senhor. Confie no Senhor. Ele vai trazer. A esperança traz o vigor, o ânimo pela vida, o gosto pela vida, a razão pela vida. A esperança vai tirar essa névoa opaca de dentro dos seus olhos. E você vai parar de olhar para a vida assim. Porque o seu Deus é um Deus de novidade. Se coloque de pé. Feche os teus olhos. Nós vamos falar com Deus. Nós estamos vivendo uma época que Deus quer abençoar essa igreja. E Deus deu para a pastora Priscila. Vou até chamar ela aqui. Fala, pastora, aqui, essa igreja não é campanheira. A gente não vive de campanha em campanha. Mas o Senhor tem nos dado vários propósitos. Amém. Vou falar de novo para você falar amém com esperança. O Senhor tem nos dado vários propósitos. Amém. Graças a Deus. Então, sexta-feira, nós vamos começar um propósito. Porque Deus vai agir neste lugar, trazendo-nos palavra e visitação do Espírito para te fazer subir de nível espiritual. Amém. Nós já anunciamos isso. Temos preparado a igreja. Vai ser sexta-feira. Mas a pastora Priscila, Deus deu para ela uma direção. Glória a Deus. Porque Deus não olha só para o lado. E a direção que Ele deu visa a vida sentimental. Deus vai descer nesse lugar com a unção. O que, pastora Priscila? Fala, senhora. Ô, glória. Se encontrando com amor verdadeiro. Fala de novo, pastora Priscila. Se encontrando com amor verdadeiro. Amém. É. Pastora, essa campanha é para quem é casado? É. Para quem quer casar? É. Para quem não quer casar? É. Para quem está encalhado? É. Porque o amor verdadeiro, ele vem de Deus. E o amor verdadeiro, ele é uma realidade. O amor verdadeiro tem a ver com a forma com que você contribui para a santidade do outro. E aonde existe a decisão de viver o amor verdadeiro, Deus desce. E Ele desce com as oportunidades. Então, talvez, aonde você está engastalhado com uma mágoa, entrou uma desilusão e não saiu. Entrou um medo, algo te alterou e te tirou do jogo, game over para você, vai descer uma unção. E vai trazer cura e restauração, vai trazer libertação. Vai trazer um renovo. E essa campanha vai acontecer de que maneira, pastor Priscila? Foi com Deus, foi com você que ele falou uma coisa. Vou falar aqui. Vai acontecer no primeiro domingo de julho, o primeiro culto, mas não vai ser domingos seguidos, né? Vamos fazer de 15 em 15 dias, serão 3 domingos. Em cada domingo você vai receber algo para ungir. Então você tem que ir preparado e isso vai representar algo na sua vida. No final, aí eu não vou falar. Não fala, pode falar o final. Você vai falar o final? Pode contar o final. No final, nós vamos celebrar o amor verdadeiro. E aí você vai se preparar para esse culto. Vai ser um culto um formato totalmente diferente. Tá? Mais do que temático, né, pastor Priscila? Mais do que temático. Muito mais. Com coquetel? Sim. Vai ter muita coisa. Vai ter muita coisa. Mas aqui, o forte vai ser a unção. Você vai ter que aprender a receber a unção. Amém. Isso aí.
Você vai ter que desistir. Então, assim, vai desistindo do seu fracasso sentimental. Porque não adianta você dizer assim, eu virei um fracasso, casei com ele, fracasso. Não, desiste do fracasso. Porque Deus não invade. Deus é um Deus que age na tua liberdade. Nós vamos soprar ventos de restauração, de novas oportunidades. Amém? Levanta sua mão direita para o alto. Apresenta a tua vida para Deus agora. Diz para Ele que você quer ter controle sobre os seus sentimentos. É sobre isso. Pastor, eu tenho um sentimento e ele é tão verdadeiro e ele é tão forte. Tá bom, a palavra diz o quê? O que a palavra diz? Fala com ele, Senhor, coloca unção e poder na minha mão. Eu não vou ser guiado por vista. A tua força não vai ser a definição do teu êxito. Quando as tuas forças acabarem, o Senhor vai entrar. Amém. Com a força dele. Amém. Você entendeu isso? Glória a Deus. Vocês conhecem aquela música? Eu estou sentindo as minhas forças irem embora. Tua presença me renova nessa hora. Senhor, vem e me leva além. Põe a sua mão direita sobre o seu coração agora. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Senhor, vem e me leva além. Pede essa força. Sou sem
você. Jesus Cristo vai ser forte dentro de você. A luz de Jesus Cristo vai brilhar. Você vai ouvir a força dele, dizendo para você: meu Deus, é forte demais. É forte demais. Aleluia. O Senhor está enviando anjos agora. Pode apresentar a tua causa, a tua queixa, vai subir. Apresenta a tua causa, a tua queixa. Tem anjos aqui. Tem anjos com espada desembainhada. Tem anjos aqui. Ei, não vai ficar assim. E o Senhor manda dizer: não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Aleluia. Vai ter uma reversão. Para o Senhor me desvingou das maldições familiares. Senhor, eu não aceito. Eu não aceito. Se o Senhor tem para mim, eu aceito. Se o Senhor não tem para mim, então eu não aceito. Falei: independente, meu coração é teu. Renova dentro de mim temor. Renova dentro de mim misericórdia. Renova dentro de mim esperança, perseverança, porque eu vou vencer. Se aproprie dessa verdade e diga para você mesmo: eu vou vencer. Se tiver alguém que crê diante de um embate com o inferno, diga: já era Satanás. Já era Satanás. Ele fez a minha lâmpada brilhar. Ele desceu ao meu favor. Ele está definindo como é que vai ser. Aleluia. 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 Obrigada, Senhor, por esta reunião. Toma a dianteira das nossas vidas. Seja forte, seja a dose mais forte dentro de nós. Seja a dose mais forte. Seja a tua voz o mais forte. Que o meu ser se renda diante da tua voz. Que eu acate a tua palavra. Que eu atenda a tua santa convocação. Aleluia. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Revistam de toda a armadura espiritual, para que possam permanecer inabaláveis e lançar por terra todas as ciladas de Satanás. Que o temor, a esperança, a perseverança e a misericórdia sejam armas fortes contra todo sentimento que é contra a palavra, e que você venha vencer. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Aleluia. E sobre você, levante o seu rosto e te dê paz. Cumprimente a pessoa que está do seu lado.